Muy buenas noches, amados amigos. Uma boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção e também um privilégio poder estar com vocês nesta noite para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Vamos estar lendo em São Mateus, no capítulo 24, versículo 3. E em São Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: E estando ele, ou seja, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram a ele em particular, dizendo: Quando serão estas coisas e qual sinal haverá da sua vinda e do fim do século? Logo em São Mateus, no capítulo 24, versículo do 27 ao 31, diz assim: Porque, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque, onde quer que esteja o corpo morto, o cadáver, ali se reunirão as águias. E imediatamente depois da escuridão, da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua e não dará seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, e reunirão aos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem estar sentados, queiram ter a gentileza. O nosso tema para esta ocasião é os efeitos da segunda vinda de Cristo. Para alguns será de grande bênção a segunda vinda de Cristo. Para outros será de juízo divino para muitas pessoas. Para o reino dos gentios, a segunda vinda de Cristo estará marcando o fim do reino dos gentios e estará realizando a introdução ao glorioso reino do Messias. Para o reino dos gentios, a segunda vinda de Cristo significa que os juízos da grande tribulação estão próximos para cair sobre o reino dos gentios. E assim ser realizado uma mudança de reino, ser mudado o reino dos gentios, o reino representado nos pés de ferro e de barro cozido, na estátua que o rei Nabucodonosor viu, e ser mudado ao glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o reino dos gentios somente durará até que a grande tribulação seja finalizada, e logo os reinos deste mundo passarão a ser do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. É disto que Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante nos diz, onde nos diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houveram grandes vozes no céu, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, e que era, e que há de vir,
porque tomou o teu grande poder e reinaste. E se iraram as nações, e a sua ira veio, e o tempo de julgar aos mortos e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome, aos pequenos, aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. O templo de Deus então foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se via no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e grande granizo. Tudo isto corresponde a este tempo final, no tempo do cumprimento da segunda vinda de Cristo. A oferta pelo pecado, a oferta de Cristo colocada lá no trono de intercessão no céu, onde ele se sentou e colocou seu próprio sangue para fazer intercessão por nós, lá como sumo sacerdote. Para o tempo final, quando se cumprir o sétimo selo, e Cristo tiver chamado e reunido a todos os seus escolhidos do seu corpo místico de crentes, os quais são chamados no último dia com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, e sejam colocados no corpo místico de Cristo, na etapa de ouro, na era da pedra angular, a qual se cumpre na América Latina e no Caribe, e com latino-americanos e caribenhos. Deus completará seu corpo místico de crentes, sua igreja, o qual será uma bênção para os latino-americanos e caribenhos, porque isto significa que a América Latina e o Caribe têm uma representação no corpo místico de Cristo. Na etapa da era da pedra angular, tem uma representação diante de Deus e, portanto, a bênção de Deus neste tempo final. E está na América Latina e no Caribe, sendo manifestada, onde estão sendo chamados e reunidos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo. O bom pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador, assim como chamou de era em era, através do mensageiro de cada era, a seus escolhidos. Neste tempo final, ele chama, reúne aos seus escolhidos na era da pedra angular, através do seu anjo mensageiro, e assim coloca as suas ovelhas em seu celeiro. O celeiro de Cristo, do bom pastor, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Cristo coloca suas ovelhas, seus filhos, que lhe recebem como seu Salvador e lavam seus pecados no seu sangue, e recebem seu Espírito Santo, e nascem na igreja de Jesus Cristo. E agora, para este tempo final, no único lugar onde há esperança e fé para ser transformados e raptados, é no território latino-americano e caribenho, onde Cristo estaria manifestado no tempo final através do seu anjo mensageiro, nos dando a revelação, a fé para sermos transformados, raptados, a revelação, a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, a qual trará efeitos para a raça humana. Para alguns será de grande bênção, para outros será de grandes juízos divinos que hão de vir sobre pessoas, povos, nações e continentes. Agora, a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação e juiz de toda a terra. É por isso que no Apocalipse capítulo 1, versículo do 10 ao 20, quando João vê ao Filho do Homem, o qual lhe falou com aquela grande voz de trombeta e disse-lhe: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último. Quando ele olhou para ver a voz que falava com ele, ele viu ao Filho do Homem, entre os 7 castiçais de ouro. Porém, ele estava vestido com uma roupa, com uma túnica, que lhe chegava do pescoço até os pés, com um cinturão de ouro sobre o seu peito, o qual apresenta a Cristo como juiz de toda a terra, e o seu cabelo era branco como lã branca. Na Inglaterra e em outros países, como na França, nos tempos passados e na atualidade, utilizam uma peruca branca os juízes, quando
eles vão julgar no tribunal, o qual é algo representativo. Agora, vejam vocês, no cumprimento desse tipo e modelo, desse simbolismo, é que Cristo aparece com seu cabelo branco como lã branca, o qual representa, tipifica sabedoria e experiência para julgar. Vamos ver agora o que o reverendo William Branham nos falou a respeito desta peruca branca com a qual Cristo aparece na página 50, ou tenhamos que ler desde antes, página 48 do livro das Eras. Diz assim: E entre os 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelos peitos com um cinturão de ouro. Aí está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Assim como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado entre as igrejas. É o dia do Senhor, porque João o vê parado em pé, não como um sacerdote, mas como juiz vindouro. O cinturão de ouro já não está cercando a cintura, em torno da cintura, onde o sacerdote tem que tê-la enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora, está em torno dos seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, senão que juiz. Agora, João 5,22, chegou a se cumprir, porque o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo ele deu ao Filho. Seu sacerdócio foi prestado. O sacerdócio está consumado. Os dias da profecia chegaram ao seu fim. Ele está cingido como juiz. Pasamos a lo del cabello branco. Agora vamos passar a parte do cabelo branco. Vejam, aqui também o descreve, toda essa descrição que o Filho do Homem, que dado Filho do Homem, tem seu significado, ou seja, que são os símbolos desses atributos de Cristo que ele estará manifestando. Por exemplo, aqui vamos à glória cétuple da sua pessoa. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a um latão reluzente, ardente como em um forno, e sua voz como o ruído de muitas águas. E tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando resplandece em sua força. Apocalipse 1, do 14 ao 16. Quão comovedora e inspiradora foi a aparição de Jesus a João, quem estava desterrado por causa da palavra de Deus. E eis aqui, a palavra viva agora estava na frente dele. Que visão tão iluminadora, porque todo atributo descritivo tem uma significação, ou seja, um significativo, um significado. Cada um desses atributos que vemos no Filho do Homem, aí tem um significado. Que revelação do seu glorioso ser! Seu cabelo tão branco como a neve. Seu cabelo tão branco como a neve. João fixou nele e mencionou primeiramente a brancura do seu cabelo. Era branco e brilhante como a neve. Isso não foi por causa da sua idade. Oh, não, o cabelo resplandecentemente branco não significa idade, senão que experiência, maturidade.
e sabedoria. O ser eterno não cumpre, não faz aniversário. O que é o tempo para Deus? Tempo significa muito pouco para Deus, porém sabedoria significa muito. É como quando Salomão lhe rogou a Deus por sabedoria para julgar ao povo de Israel. Agora ele vem, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente. Agora vamos para a página 50. Vamos ver, 49 também diz assim, no final. Ali está. Daniel o viu com o cabelo branco. Ele era o juiz que abria os livros e julgava com eles. Daniel o viu que vinha nas nuvens. Isso é exatamente o que João viu. Ambos o viram exatamente da mesma forma. Eles viram ao juiz com sua cinta. Ou seja, eles viram ao juiz com seu cinturão de ouro. Eles viram ao juiz com seu cinturão de juízo em torno dos seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar ao mundo em justiça. Ainda o mundo entende este simbolismo porque nos tempos passados o juiz chegava e convocava o tribunal, estando vestido com uma peruca branca e um manto longo, que significava completa autoridade. Um manto desde o pescoço até os pés, para impartir justiça. E na página 51 diz assim: sim, ali está ele de pé como juiz, com seus olhos flamejantes para impartir juízos. O dia da misericórdia chegou ao seu fim. Que os homens se arrependam e procurem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, que pudesse se recostar em seu seio, enquanto o mundo se desfaz em fogo. Vejam agora vocês como este simbolismo que se encontra no capítulo 1 do Apocalipse, este simbolismo que o Filho do Homem tem, seu cabelo branco como lã branca, seus olhos como chama de fogo, seu rosto como sol, uma espada saindo da sua boca, um cinturão de ouro em torno do seu peito, em seu peito, e os pés como latão reluzente, e assim por diante. Todo esse simbolismo, vejam vocês, tem um significado diante de Deus. Agora, neste simbolismo, nós podemos ver que Cristo, como juiz de toda a terra, em sua segunda vinda, quando ele sair do trono de intercessão no céu, vejam, quando isto acontecer, ainda não aconteceu, mas quando acontecer, já não haverá misericórdia diante de Deus, porque já não haverá sangue. O sangue de Jesus Cristo não estará no trono de intercessão no céu. E por este motivo, para a humanidade, a porta da misericórdia terá sido fechada. Já não se obterá misericórdia para a humanidade. O que estiver sujo já não pode limpar seus pecados no sangue de Cristo, porque Cristo já não estará lá fazendo intercessão. Ele já será o juiz de toda a terra.
Temos visto agora que isto é uma mudança de ministério de Cristo, de sumo sacerdote e cordeiro de Deus, e muda de leão da tribo de Judá e juiz de toda a terra. Podemos ver que para este tempo final, este mistério, nós podemos ver que para este tempo final estará aberto para todos os filhos e filhas de Deus, para que recebam os benefícios da segunda vinda de Cristo. Este é um tempo muito, mas que muito importante no programa divino, e nós não podemos perder a bênção que Ele, neste tempo final, estará nos dando a todos nós. Porque a segunda vinda de Cristo para uns será de grande bênção, porém para outros será de juízo divino que cairá sobre a raça humana e, portanto, sobre milhões de seres humanos. Para aqueles que aproveitaram o seu tempo, o tempo que Deus lhes deu para viver sobre a terra, e receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, a sua vinda será de bênção. Porém, para aqueles que não se interessaram em lavar seus pecados no sangue de Cristo, porquanto o pagamento do pecado é a morte, isto vai significar que os juízos divinos cairão sobre essas pessoas, porque já não haverá misericórdia desde o trono de Deus, porque o sangue de Cristo não estará lá no céu. Agora vejam vocês algo muito importante. O sétimo selo, o qual é a segunda vinda de Cristo, o qual é a vinda do anjo forte que desce do céu, a vinda do anjo do pacto, vai se cumprir assim como se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Agora, a parte culminante da primeira vinda de Cristo foi o seu sacrifício na cruz do Calvário, o qual ele realizou depois de ter sido adotado no Monte da Transfiguração, e daí por diante somente ministrou uns 6 meses mais ou menos, mas primeiro tinha trabalhado no ministério, uns 3 anos ministrando, pregando e realizando as obras que a ele foram encomendadas. Mas antes disso, ele tinha vivido quase 30 anos desde que nasceu até começar o seu ministério. Ou seja, que a primeira vinda de Cristo, ele esteve aqui na terra desde que nasceu. O véu de carne, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, esteve na terra desde que ele nasceu, mas seu ministério começou quando ele tinha quase 30 anos. E quando ele foi adotado, ele já tinha uns 33 anos aproximadamente, ou vamos dizer 32 anos e meio. E logo, ele teve já uns 6 meses já adotado, uns 6 meses de ministério adotado. E aí foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo. Teve sua entrada triunfal em Jerusalém, e naquele tempo o rejeitaram, quando ele entrou como rei, em um burrinho, em um jumentinho, um filho de jumenta, um jumentinho no qual ninguém havia se sentado. Era um jumentinho tenro, um jumentinho é chamado. Ninguém havia montado nele porque era muito tenro. Porém, Jesus era uma pessoa pequena e era magro. Portanto, um jumentinho não tinha muito problema para carregar a Jesus. Se tivesse sido um homem muito alto e pesado, o jumentinho não chegaria desde o lugar onde Jesus montou nele até Jerusalém. Mas Jesus era pequeno
e magro. Portanto, não teve problemas o jumentinho. Agora, o povo hebreu o rejeitou, porém os seguidores de Cristo o proclamaram como Rei de Israel. Hosana ao Filho de Davi que vem, bendito o reino de Davi que vem, bendito o que vem no nome do Senhor, bendito o Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi. Todas estas coisas os crentes em Jesus clamavam, desde as crianças até os mais velhos. As crianças, os jovens, os adultos, os anciões também, os quais criam em Jesus e seguiam a Jesus. Todas aquelas pessoas pensavam que, agora, ao chegar em Jerusalém, o sumo sacerdote, todos os sacerdotes e todos os líderes da religião hebraica o receberiam. Mas não foi assim. Deus tinha cegado os olhos espirituais deles e não o receberam. Eles diziam, este não reinará sobre nós. Porque eles sabiam que os discípulos de Jesus o proclamavam como o Rei de Israel. Porém, agora, os grandes líderes religiosos do povo hebreu diziam, este não reinará sobre nós, e procuravam alguma maneira para condená-lo à morte, para sair dele. Porém, vejam, Jesus não morreria até que chegasse o dia correto, o dia correspondente ao sacrifício do Cordeiro Pascual, porque Ele é a nossa Páscoa, para a preservação da vida eterna em nós. Agora, Cristo entra em Jerusalém sabendo que não o receberiam, sabendo que depois, dentro de pouco tempo, dias, ele será levado preso, será julgado, será condenado e será levado diante de Pilatos para que o crucifique. Tudo isto Jesus o sabia. Mas Jesus dizia, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Mas se ele cair em terra e morrer, ele produz muitos frutos, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora, Cristo está consciente do que lhe aconteceria. Por isso ele disse, o Filho do Homem sobe a Jerusalém, será tomado preso, será julgado, será condenado e será morto, crucificado. Pedro então disse a ele, que tal coisa não te aconteça. E ele não queria deixar Jesus ir para Jerusalém, mas Jesus disse a ele, aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque ele colocava seu olhar nas coisas dos homens, coisas terrenas, e não nas coisas de Deus. E as coisas tinham que estar colocadas, o olhar tinha que estar colocado nas coisas de Deus, no que Deus havia prometido para aquele tempo, onde uma pessoa, o Messias, tinha que morrer, e Cristo tinha que ir a Jerusalém para se cumprir a profecia, porque ele dizia, o que está escrito ao meu respeito tem cumprimento. E como se cumpririam as profecias se Jesus não fosse a Jerusalém? Então, como se cumpririam? Portanto, Jesus está indo consciente do que aconteceria com ele. E então, foi rejeitado, foi julgado, ou seja, é rejeitado. E logo, Jesus, ao outro dia da entrada triunfal a Jerusalém, pela manhã, vejam vocês, vamos ver aqui em São Marcos, no capítulo 11, está também em São Mateus, mas vamos procurar aqui o que diz São Marcos, no capítulo 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez encontraria algo nela. Porém, chegando a ela, não encontrou nada, a não ser folhas, pois não era a estação de figos. Então Jesus disse para a figueira, nunca jamais ninguém coma fruto de ti.
e o ouviram os seus discípulos. Vieram, pois, a Jerusalém, e entrando Jesus no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando utensílio algum. E lhes ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tens feito de cova de salteadores. E o ouviram os escribas e os principais sacerdotes e procuravam como matá-lo, porque tinham medo dele, porquanto todo o povo estava admirado da sua doutrina. Porém, ao chegar a noite, Jesus saiu da cidade e, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as suas raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, veja, a figueira que tu amaldiçoou, ela se secou. Respondendo, Jesus disse-lhe: tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esta montanha: levanta-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, aquilo que diga, assim será feito. Portanto, vos digo que tudo quanto pedirdes orando, creiam que o recebereis, e assim vos será dado. Esta promessa, vejam vocês, ele a deu quando ele já estava adotado. Já estando ele adotado, foi que ele amaldiçoou a figueira, e a figueira se secou das raízes até em cima. Em outro dos evangelhos diz que ela começou a se secar, estando ainda ele lá com seus discípulos. Mas nesta passagem do Evangelho segundo São Marcos, diz que foi no outro dia que eles viram a figueira que tinha se secado. Agora, uns podem tê-la visto ao outro dia, e outros puderam tê-la visto no mesmo dia, porque nem todos veem as coisas no mesmo dia, ao mesmo tempo. Agora, a promessa aqui é que, com fé, essa qualidade de fé, que não somente da figueira, mas diz a esta montanha, se tu disser a esta montanha, disse Jesus, passa daqui para lá, e nada lhe será impossível. Esta é a qualidade de fé que estará manifestada, porque esta é a fé de rápido para os filhos e filhas de Deus para o último dia, com a qual Deus se manifestará e fará grandes maravilhas no último dia, através do ministério do anjo do Senhor, Jesus Cristo, que será adotado no tempo final. E esta é a qualidade de fé que, através da palavra falada, fará com que se materializem as coisas que serão faladas. E isto é o que está sob o ministério da visão da carpa, o qual é o mistério baixo sob a terceira etapa e sob o sétimo selo, porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a qual opera. A segunda vinda de Cristo é quem opera todo esse ministério no último dia. Agora vejam vocês como, para certo momento mais adiante, quando se complete o número dos escolhidos de Deus e Cristo termine sua obra de intercessão no céu, logo, ele adotará seu anjo mensageiro. E essa qualidade de fé aí
E essa promessa, se disserdes a esta montanha, passa daqui para lá, então ele passará, e não duvidares, ele passará. Ou seja, que através da palavra falada é que estará sendo operado, ministrado todo esse poder divino nesse anjo mensageiro de Jesus Cristo que será adotado no último dia. E é aí onde se chega até a parte culminante do seu ministério, o anjo do Senhor Jesus Cristo, e Cristo estará manifestado nele em toda a sua plenitude neste tempo. Agora nós podemos ver que esta é uma etapa que está por chegar muito em breve, quando se complete o número dos escolhidos de Deus. E esta etapa, o reverendo William Branham nos disse, no livro de citas, que contém aqui um extrato muito importante. Vamos ler na página 114. Diz assim: tem que haver um ministério que pregue. Mas lembrem-se que para este tempo tudo já terá cessado. Ou seja, que a intercessão no céu, com seu sangue, Cristo já não estará realizando, porque já saiu do trono de intercessão. Já não está como sumo sacerdote no céu, mas ele está como o juiz de toda a terra, vindo no último dia. É algo horrendo. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Esse é o ministério das duas oliveiras, de Moisés e Elias. Esse é o ministério dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus, manifestados no anjo do Senhor, Jesus Cristo. Assim o disse Joel, mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é concluído, porque o Cordeiro terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Logo, ele prosseguiu para os que estavam encarcerados e não podiam já se arrepender. Não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Como seria se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? E essa terceira etapa, ela vem em um idioma que era desconhecido para o reverendo William Branham. Por isso, quando ele ouviu a voz dos 7 trovões falando, disse que falaram de forma consecutiva, porém ele não entendeu o que haviam dito os 7 trovões, ainda que ele sabia do que se tratava, mas não entendeu o que os trovões falaram. E os trovões revelam o mistério da segunda vinda de Cristo. Ele sabia que se tratava da revelação da segunda vinda de Cristo, mas ele não compreendeu, não entendeu o que os trovões falaram. E os trovões são nada menos do que a voz de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. É a voz do anjo forte que desce do céu, é a voz do mensageiro a Israel, o qual vem para Israel, mas primeiro vem para a sua igreja, porque a sua igreja está a ponto de ser raptada, e ele vem para levar a sua igreja para a ceia das bodas do Cordeiro. E agora? Cristo vem falando, vejam vocês. Entre o povo hebreu, ele falou em hebreu, no idioma comum do povo, que eles falavam naquele tempo, quem sabe seja o arameu, ou no idioma que eles falavam, no hebreu, no comum do povo, ainda que ele também conhecia algumas outras palavras em outros idiomas. Lembrem-se que ele morou no Egito um tempinho, e não sabemos se foram dias, semanas, meses, ou um ano ou 2 anos.
Luego le habló a San Pablo. Agora, Cristo logo falou com São Paulo em hebreu, quando apareceu a ele na coluna de fogo. E São Paulo disse que lhe apareceu uma luz mais forte que o sol e disse-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro és para ti recalcitar contra o aguilhão. E então Saulo disse: Senhor, quem é? E aquela luz disse a ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo sabia que aquela luz era Deus. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó que os havia libertado. Era a mesma luz que lhe havia falado a Moisés. E agora lhe pergunta: Senhor, ou seja, Elohim, quem és? E essa luz lhe disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora vejam, vocês, lhe falou em hebreu, que é o idioma que os hebreus, o qual São Paulo conhecia. Ainda que São Paulo também conhecia o latim, que era o idioma dos romanos, e quem sabe conhecia outros idiomas, grego também. Ele era um homem muito bem preparado, muito educado. E agora, Cristo lhe falou em hebreu. E como lhe falou? Ou seja, agora Cristo lhe fala em hebreu, como falou quando pregava na terra. Porém, logo encontramos que, através de São Paulo, Cristo em Espírito Santo falou tanto em hebreu como em grego e como também em latim, ou seja, italiano. Logo, através de Irineu, quando Cristo em Espírito Santo passou para a França, foi à França, pois falou no francês. Vejam como Cristo vai falando em diversos idiomas à medida que ele vai passando de um lugar, de uma era a outra, pois ele fala do idioma do mensageiro. Logo falou através do terceiro mensageiro. Falou em húngaro, também em francês, porque ele conhecia esses dois idiomas. E por isto foi que Irineu trabalhou. Por isso, trabalhou Martim tanto na França como na Hungria. E logo, através do terceiro mensageiro, falou no idioma do terceiro mensageiro. Veremos. Falou através de Martim. Falou na Hungria, lá na Hungria. E qual foi o outro lugar? Escócia e Hungria. França e Hungria. Vamos ver. França e Hungria, porque ele conhecia os dois idiomas. Assim como Irineu conhecia o francês. Logo falou através de Colombo na quarta etapa, na quarta era. E falou em irlandês e em escocês. Agora passa para a Alemanha e fala em alemão através de Lutero, e logo passa à Inglaterra e fala no inglês da Inglaterra. Logo então vai à América do Norte e fala em inglês da América do Norte. Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, vai falando em diversos idiomas, vai falando nos diversos territórios, através do mensageiro que ele envia para cada uma destas eras. E o idioma que o anjo do pacto fala ao povo, à sua igreja, é o idioma que o mensageiro fala. E logo depois de falar o inglês da América do Norte, o Espírito Santo viaja para a América Latina e para o Caribe e nos fala no idioma dos latino-americanos e caribenhos, o idioma principal, o qual é o espanhol. E nesse idioma é que a terceira etapa é falada. A mensagem para a terceira etapa, a mensagem do Evangelho do Reino, vem em espanhol. É em um idioma desconhecido para São Paulo, ainda que quem sabe ele sabia um pouquinho de espanhol. Ele queria ir para a Espanha.
desconocido también para também desconhecido para os outros mensageiros, ainda que alguns deles, quem sabe, falavam um pouquinho, mas não era o idioma principal deles. Agora, o reverendo William Branham, ele sabe que a terceira etapa, a qual corresponde ao sétimo selo, a terceira etapa, a qual através dos 7 trovões fala e revela o mistério do sétimo selo, e é um idioma desconhecido para ele, não é no inglês, porque o inglês ele o conhecia. É um idioma desconhecido para o reverendo William Branham. Porém, vejam, as manifestações do Espírito de Cristo para o último dia, nesta terceira etapa, quando vier, será no mesmo idioma que o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo estará falando. Por quê? Através do seu anjo mensageiro, Cristo estará falando à sua igreja e também estará falando ao mundo inteiro. E lhes estará falando para as virgens insensatas e estará falando também ao povo hebreu. Em qual idioma lhe falava José aos seus irmãos quando eles foram buscar alimentos? Ele lhes falava em um idioma gentil e ele estava vestido como um gentil, mas era aquele que eles tinham vendido. E agora vejam vocês como Cristo nos falará neste tempo final, no idioma do território, onde Ele estiver manifestando-se no último dia e esteja cumprindo esta terceira etapa e esteja revelando o mistério do sétimo selo. Ele revelando o mistério do sétimo selo e falando-lhe à sua igreja. Esses são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, falando à sua igreja, revelando o seu mistério da segunda vinda de Cristo e nos dando a fé para sermos transformados e raptados. A fé, a revelação da segunda vinda de Cristo. Por quê? A fé para o rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo. A fé. Fé é revelação. E a mensagem do Evangelho do Reino, a qual é a grande voz de trombeta, gira em torno da segunda vinda de Cristo. E toda essa revelação vem em um idioma que é desconhecido para o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja, gentia. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é no Ocidente, portanto, é em um idioma do Ocidente e é no espanhol. Ainda que possa se falar também em outros idiomas, como no caso do português, e também se fala em inglês em algumas ilhas que pertencem a lugares de fala inglesa, e também se fala holandês e também se fala francês em algumas ilhas. Porém, o principal idioma dos latino-americanos e caribenhos é o espanhol. E pode ser traduzido aos demais tudo o que Deus nos fala neste tempo final. Agora, o idioma para a manifestação da terceira etapa e a revelação dos 7 trovões, nos dando a conhecer o mistério do 7º selo, é no espanhol. E é neste idioma que ele falará à sua igreja, falará para as virgens fátuas e falará aos perdidos e também falará ao povo hebreu. Podemos ver agora este mistério da segunda vinda de Cristo e os efeitos da segunda vinda de Cristo para os perdidos que não aproveitaram a oportunidade da salvação que tiveram enquanto a porta da misericórdia estava aberta e Cristo
estava no lugar santíssimo do templo que está no céu fazendo intercessão para essas pessoas que desprezaram a oportunidade que tiveram de salvação. A segunda vinda de Cristo não será de bênção para eles, nem tampouco para o reino da besta. Porém, para o povo hebreu, para os 144 mil, será de bênção. Para as virgens insensatas, ainda que passarão pela grande tribulação, será de bênção, porque elas vão se agarrar mais ainda de Cristo. E para os escolhidos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a igreja noiva de Jesus Cristo, será de bênção. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nos transformará nós, os que estamos vivos, e nos levará para a ceia das bodas do Cordeiro, para a casa do nosso Pai celestial. Agora temos visto assim de forma rápida os efeitos que a segunda vinda de Cristo produzirá. Os efeitos da segunda vinda de Cristo. Nós o vimos, o estivemos vendo assim, de forma rápida, porque nos faltaria tempo para explicarmos com detalhes esses efeitos da segunda vinda de Cristo. Mas lembrem-se que ele vem como juiz de toda a terra. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para a bênção de todos os seus escolhidos, de toda a sua igreja. Esta é uma promessa dada nas Escrituras para a igreja de Jesus Cristo. E assim como a primeira vinda de Cristo foi entre o povo hebreu, o Israel terreno, a segunda vinda de Cristo será entre o Israel celestial, que é a igreja. Entre o cristianismo, a segunda vinda de Cristo se cumprirá, porque é o cristianismo que aguarda a segunda vinda de Cristo. O povo hebreu ainda está aguardando a primeira vinda de Cristo. Porém, porque não sabem que a vinda do Senhor tem duas partes: a primeira vinda como Cordeiro e sumo sacerdote, e a sua segunda vinda como juiz de toda a terra, e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, como Leão da tribo de Judá. Agora temos visto este mistério. É por isto que o povo hebreu, vejam o que eles vão exclamar quando vejam o cumprimento da segunda vinda de Cristo entre a igreja de Jesus Cristo. Na página 34 e 35 do livro das Eras, diz assim: foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro de José, o qual fez com que a sua alma ardesse. Isto foi lá no Egito, quando chegaram no Egito. E quando o nosso José, Jesus, vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais voltaram para a Palestina, sua alma arderá. O pequeno Benjamim tipifica aos 144 mil israelitas, ou seja, hebreus, de toda a terra, os quais voltaram para a Palestina, para a sua redenção. Eles estarão lá prontos para recebê-lo. Quem, conhecendo certamente, é vida eterna. E eles dirão: este é o nosso Deus, a quem temos aguardado. Então, eles verão aqueles que eles transpassaram. E vejam vocês o que o reverendo William Branham nos diz na página 22 do livro de Citas.
Verso 176 dice, allí Verso estarán- 176 allí diz están assim: esos dos testigos. ali E quando estão eles- essas duas testemunhas. Vamos a ver, Vejamos. van a estar reuniendo a los judíos, trayéndolos al E arrepentimiento. estarão reunindo aos judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam. Quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem esperamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, Ele vem por sua noiva. Más abajo dice, Mais abaixo diz: quando o Senhor Jesus Cristo venga quando por o su Senhor novia, Jesus e Cristo ellos lo vean a vier él, por sua ellos noiva dirán, e eles o vejam, este es el eles que dirão: hemos esperado. este é o que Allí nós está. temos esperado. Él se Ali levantará está. com autoridade. Ele se levantará com cura em suas ¿Y asas. cómo vendrá? E como virá? Vean cómo él Vejam como ele virá en el día posterior. no último dia. Página 57. del Página libro de los sellos. 57 do livro dos selos. Aqui el reverendo William Branham está O citando reverendo William Branham está citando aqui o que Apocalipse capítulo 10 diz, versículo do 1 ao 11. dice, y vi otro Diz ángel assim: fuerte descender e del vi outro cielo, anjo forte descer do cercado céu, de una nube, rodeado y el por uma arco nuvem, celeste sobre o su arco cabeza. celeste sobre a sua Agora, cabeça. se você E agora, notará se você que prestar esta bem pessoa é atenção, Cristo, notará que esta porque pessoa é aún en el Cristo, Antigo porque ainda no Testamento, Antigo Testamento ele foi chamado ele el foi ángel chamado del de o anjo do E pacto. agora viene diretamente Agora, aos judeus, ele vem porque diretamente aos la judeus porque iglesia a igreja ha llegado a su chegou fin. ao seu fim. Y su rostro era como el sol, E o sus seu pies rosto era como o sol, columnas de fuego. e seus pés como Recuerda colunas de que el ángel de fogo. Apocalipsis Lembre-se, capítulo o anjo de Apocalipse. este es el mismo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo, e um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, o mensageiro é Israel, o anjo do pacto, El cual viene para o el qual pueblo vem hebreo. para o povo hebreu. Primeiro, por su iglesia. ele vem por sua igreja. O sea que la segunda venida de Cristo, Ou seja que a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, o qual veio há 2000 anos atrás, e se velou em carne humana no corpo de carne chamado Jesus, no último dia, ele vem novamente, o verbo, a palavra, el ángel del o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual libertou ao povo hebreu, e virá a su iglesia para a sua igreja, para así darle la fe. desta forma dar a ela a fé, para serem transformados e raptados neste tempo final. Y ellos van a ver esa E manifestación eles verão plena de esta Cristo, manifestação del ángel del plena de pacto, Cristo, do anjo en do este pacto, tiempo final, en medio deste de la tempo iglesia, final entre a igreja gentia. E eles dirão: este é o que nós estamos esperando, e eles o receberão. Ahora podemos ver Podemos ver agora los efectos os efeitos da segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. La segunda venida de Cristo A producirá unos segunda efectos vinda de Cristo produzirá para toda la uns raza humana. efeitos para toda a raça humana, para uns de bênção, Quien despreciara para la outros oportunidad que de salvación desprezaram a Cristo les oportunidade de daba, salvação que Cristo lhes deu, para esos otros para esses no outros será de bendición. não será de Será bênção. para ellos, Para como fue eles para los será que como foi para aqueles que encarcelados estavam encarcerados no inferno y que habían sido e desobedientes que tinham en sido los días de Noé. desobedientes nos Y cuando dias de vino el Noé. diluvio, E quando veio o pereceram. dilúvio, E luego pereceram. fueron E logo al infierno eles foram ao porque no se habían inferno, arrepentido y porque no habían creído el mensaje de não Dios a tinham través se del arrependido profeta. e não tinham crido na mensagem de Deus, a qual Cristo, tinha sido quando dada murió, através fue, do profeta le Noé. predicó a ellos, Cristo pero no morreu, predicó para a foi salvación e de pregou ellos, para sino eles, mas não predicou pregou para a condenação. salvação deles, mas Les predicou, pregou a eles a repreendiendo-los porque condenação, não haviam creído pregou a al eles mensaje de Noé. repreendendo-lhes, porque Não não era tinham para crido sacarlos na de ellos, mensagem de Noé. sino Aquela mensagem não era para tirá-los de de lá, condenação. mas era uma mensagem de condenação. para los que han despreciado Será la assim misericordia para os de que Dios. desprezaram a misericórdia de Deus. Y verán
e verão a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, mas já não haverá oportunidade de salvação, mas será um ministério que estará aqui na terra, no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Senhor, para este tempo final. E os que esperem para ver essas grandes maravilhas e sinais e milagres, sem ter recebido a Cristo como seu Salvador, para esse tempo já será muito tarde, lamentavelmente. Agora, Cristo ainda está no trono de intercessão e a porta de misericórdia está aberta, portanto, oramos a Deus por nossos familiares para que Deus os chame e eles entrem antes que a porta se feche. Que Deus toque em seus corações, abra os seus corações e lhes abra o entendimento para que eles possam compreender e os chame e sejam assim colocados na casa de Deus, e que Deus atue em toda a América Latina e o Caribe, e que tenha misericórdia da América Latina e do Caribe, dos seus habitantes neste tempo final, e que lhes dê a oportunidade de entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para a América Latina e o Caribe, a oportunidade de que a segunda vinda de Cristo seja para a bênção da América Latina e do Caribe. E oramos para que seja de bênção para a América Latina e o Caribe, e para todos nós, os que vivemos neste tempo final. Os efeitos da segunda vinda de Cristo. E agora, a segunda vinda de Cristo para mim é de bênção, porque há promessas aí na Bíblia que eu creio nelas com toda minha alma e Ele as cumprirá para mim. E para quem mais será de bênção a segunda vinda de Cristo? Também para vocês, porque vocês creem nessas promessas com toda a vossa alma. Para nós, os efeitos da segunda vinda de Cristo serão positivos, serão de grande bênção para todos nós, de tal forma que receberemos a transformação dos nossos corpos e seremos levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, para a casa do nosso Pai Celestial. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho dos efeitos da segunda vinda de Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção. E que todos passem uma boa noite. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E muito obrigado por vossa atenção e por vossa paciência. Será até outra próxima ocasião em que voltaremos a nos ver, já seja estando nós nesses corpos mortais ou no outro corpo. Sempre será de bênção, de regozijo. E será um privilégio nos ver novamente. Mas se for no novo corpo, haverá mais regozijo e mais bênção para todos nós. A nossa meta é que nós sejamos como Cristo em sua segunda vinda. E a meta de Cristo em sua segunda vinda é nos fazer como Ele. Nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Assim que a meta dele também é a nossa meta. Ser como Cristo. Esta é a nossa meta e a dele também. A dele é que nós sejamos como ele, e a nossa é ser como Cristo. E porquanto Ele o prometeu e nós o cremos, seremos como Cristo, o nosso Salvador, a sua imagem e a sua semelhança, com um corpo eterno e glorificado. A vida eterna é o mais importante para nós. Não há nada mais importante. E esta vida está em quem? Em Jesus Cristo, nosso Salvador.
La vida A vida es la base é a base de la vida. da vida. O sea que la Ou base seja que de nuestra a vida base da nossa vida es la vida é eterna. a vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si Do gana que todo el adianta mundo y para pierde o su homem alma? ganhar o mundo De nada inteiro le e sirvió. perder a sua alma? Porque esta vida Não lhe terrena serviu de nada, es porque esta vida terrena é temporária, é passageira e ninguém pode retê-la. Nadie tiene vida en sí mismo Ninguém tem vida para em si poder próprio continuar viviendo para poder por toda continuar la eternidad. vivendo por Pero toda a Cristo sí tiene vida en sí eternidade. mismo, Mas y Él Cristo, nos da vida Cristo a sim nosotros. tem vida em si essa próprio vida e Ele nos dá a vida está a em nós e esta vida está em Cristo todos nosotros para todos nós y para este e tiempo para este final, tempo final. Él Ele, em em sua segunda vinda, ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará e nos levará com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Portanto, para nós, a segunda vinda de Cristo terá efeitos positivos de grandes bênçãos para todos nós, efeitos para toda a eternidade. Terá efeitos de grandes bênçãos de Deus para todos nós. Bem, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Cuide de cada um de vocês e lhes prospere espiritualmente e materialmente e lhes prepare para em breve serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite.